Poder ilimitado é o tema que a gente tem para hoje, e mencionei semana passada e vale a pena a gente relembrar. Mês de maio a gente falou o mês inteiro com temas variados, de uma forma ou de outra, voltados para as nossas famílias. Esse mês a gente está falando de formas variadas, semana passada foi, e hoje de novo em relação à oração. O que a oração permite que a nossa vida tenha, ou seja, entre outras coisas, poder ilimitado. O tema de hoje é esse aí, o texto que a gente tem vai estar aqui na nossa tela, você pode acompanhar comigo, eu vou ler da Nova Versão Internacional, mas você pode acompanhar na versão que você tiver e achar mais apropriada para você mesmo. Em Tiago, capítulo 5, nós vamos ler os versos 13 até 18. Algumas crianças falaram aqui, um dos meninos falou parte desse verso. Eu falei, pega o microfone, já prega logo de vez, né? Agora já está bom. O texto já é esse aí, né? Que bênção, né? A gente tem aqui esse texto da palavra de Deus, é só mais confirmação para a gente. Tiago, capítulo 5, verso 13, a palavra de Deus nos diz assim: entre vocês, há alguém que esteja sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração, a parte desse texto está grifado aí, vocês podem marcar, porque vai ser importante para a gente. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Pai de amor, nós estamos aqui na Tua presença, alegres. Senhor, já cantamos canções, Senhor, já depositamos diante de Ti as nossas vidas, os nossos recursos financeiros. Já nos colocamos, ó Pai, de fato na Tua presença, em agradecimento a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito em favor de nós. Ó Pai, nesta hora aqui nós temos a Tua palavra aberta, lida, Tua palavra que é abençoada nela mesma, cheia de bênçãos para nós, para as nossas vidas de uma forma particular, para as vidas das nossas famílias. Senhor, e é por causa disso que nesta hora nós nos apresentamos na Tua presença, clamando a Ti, que de fato nesses minutos, que o Senhor deposite em cada um dos nossos corações a bênção que é do Teu projeto para nós hoje aqui. Pai, que nós sejamos transformados pelo agir maravilhoso do Teu Santo Espírito. Senhor, e enquanto meditamos, que a Tua palavra faça em nós um efeito poderoso e transforma-nos de modo tal que nós jamais sejamos os mesmos. Pai, que nós possamos sair daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. Que o nosso relacionamento contigo possa ser estreitado nesse dia aqui. Pai, que o nosso relacionamento entre irmãos, entre amigos, em família, Senhor, seja muito melhor do que uma hora atrás. Pai, que eu seja aqui um vaso de bênção nas Tuas mãos, que derrama das Tuas bênçãos sobre o Teu povo, que da minha boca, Senhor, saiam somente as Tuas palavras. Senhor, que eu não interrompa a mensagem que o Senhor tem para cada um dos nossos corações esta manhã, mas seja de fato um vaso de bênçãos Teus. Senhor, que o Teu agir em nós seja marcante, que Tua ação seja transformadora. É o que nós te pedimos, não no nosso nome, mas no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, e o povo de Deus diz: Amém. Falar sobre oração é sempre um grande incentivo para estreitarmos o nosso relacionamento com o nosso Deus. O Senhor fala conosco que Ele tem diversas formas de se manifestar, e entre as formas que Ele tem de se manifestar, e a palavra de Deus é bem clara nisso, Ele diz que os céus
proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso faz com que todo e qualquer ser humano fique indesculpável na presença de Deus. Ninguém pode chegar na presença de Deus e dizer: eu nunca nem percebi que tinha Deus. Basta você olhar para as obras da criação, que os céus são palavra de Deus, proclama a glória de Deus, anuncia a sua criação. Mas a única forma que a gente tem de levar a nossa conversa de volta com o Senhor, de ter um diálogo com o Senhor, é através da oração. Não há nenhuma outra forma que nós temos condições de nos apresentar na presença do nosso Deus para uma conversa, a não ser através das nossas orações. Então, falar de oração fala de, sem dúvida, um relacionamento com Deus. E às vezes a gente vai orar de uma forma simples ou de uma forma mais elaborada, e é tão gostoso a gente ver as nossas crianças orando, né? E eles falam de uma forma tão simples com o Senhor, e na nossa cultura bem brasileira, Deus vira o papai do céu, né? E quando as crianças começam a crescer, eles falam: não quero mais esse negócio de papai do céu é coisa de criança, eu quero o Senhor, né? Eu quero Almighty God. Os meus filhos falam em casa: eu não quero mais papai do céu é muito para bebê. Mas a gente vai de forma simples, mas seja simples ou seja elaborada, a gente tem oportunidade de conversar com o nosso Deus, seja no ambiente público ou seja no ambiente privado do nosso quarto, seja em qualquer situação que for, audivelmente ou só mesmo com os nossos pensamentos, com muitas ou com poucas palavras, ou simplesmente um clamor. A única forma que nós temos para nos comunicar com o nosso Deus é através da oração. É a nossa palavra de volta para Ele. E é tão interessante, e eu digo que isso é importante a gente pensar, porque corre um sério risco de o relacionamento de Deus conosco ser um monólogo. Porque Ele fala de diversas formas, mas se a gente não falar nada, é um monólogo. Deixa de ser, e o que Deus quer conosco é um relacionamento. A oração tem essa capacidade de nos dar parte desse relacionamento com Deus, e é uma chave para nós, para que possamos abrir poder ilimitado, que vem do nosso Deus. É uma chave de poder ilimitado, é uma porta de acesso a esse poder. E eu gostaria que nós pensássemos em algumas coisas que é usado através da oração e nos permite acessar esse poder que é de Deus. O poder não é da oração, não confunda isso. O poder é de Deus. O poder é de Deus. E esse poder ilimitado que é de Deus, ele é acionado nas nossas orações. E o primeiro pensamento para nós, se você quiser, você pode anotar, é porque ele é baseado na nossa fé. Ele é baseado na fé que nós temos em Deus. O verso 15 que a gente leu dizia: a oração feita com fé curará o doente. Olha que coisa! A oração feita com fé curará o doente. Existem alguns mitos em relação à oração que sempre vale a pena a gente ressaltar. Às vezes, quem está orando tem menos fé do que aquele que está doente. E eu vou dizer para vocês porque eu já estive em todas as duas situações. E alguns olharam e falaram: só Deus para ter misericórdia, porque pessoalmente eu não creio que nada é possível para essa pessoa, e a pessoa vai sair dali, vai andar, vai estar firme, vai estar forte, provavelmente está com muito mais fé do que eu. Ao mesmo tempo que algumas horas a gente olha e as pessoas dizem o seguinte: isso aí não tem jeito. E se você crê em Deus, continua tendo jeito, porque a fé que salva é a fé em Deus e não a fé em pessoas ou nas suas orações. A fé que cura o doente é a fé de quem está orando ou do próprio doente. A oração de fé. Desde que tenha fé, o doente é curado. Isso é importante para nós, por quê? Porque de vez em quando a gente corre o risco de nos apegarmos a pessoas e às suas experiências com Deus, talvez o seu relacionamento com Deus, e imaginar que alguém pode ter um relacionamento. Isso aí é bem parceiro do Todo-Poderoso. Mas todos nós podemos ter essa boa parceria com o Todo-Poderoso, porque Ele se apresenta diante de nós dizendo: eu quero ser seu amigo. Eu quero ser seu amigo. Eu digo que isso é um mito, porque há pessoas gastando rios de dinheiro em busca de alguém que possa orar em favor das suas necessidades. Distantes viagens, tremendos sacrifícios, e tudo que Deus quer
é de fato que seja feita uma oração com fé. Porque a oração de fé, a oração com fé, feita com fé, curará o doente, e não é a oração que vai levantar alguém, não é o poder da palavra de um pregador que vai levantar alguém, não é o poder da fé, é o poder do Senhor que levanta. Louvado seja Deus por isso, porque todos nós enfrentamos momentos, todos nós enfrentamos situações, e uma hora ou outra a gente se sente nessa necessidade, e o que vale a pena fazer sempre é o que a Bíblia ensina. Oração de fé salva o doente. Oração de fé curará o doente. O verso 16 dizia: orem uns pelos outros para serem curados. Você não precisa de alguém com poderes sobrenaturais. Você precisa de alguém que tanto quanto você esteja interessado no seu bem-estar, esteja interessado, né, no seu bom relacionamento com o nosso Deus, e esteja disposto a clamar ao Pai pela cura. Talvez essa pessoa é você mesmo. Talvez essa pessoa é alguém que é sua parceria no relacionamento com Deus, em oração, talvez o seu cônjuge, talvez alguém na sua igreja, talvez alguém no seu ciclo de amigos, mas a verdade é que o que nós precisamos não é superpoder de alguém. O que nós precisamos é do superpoder ilimitado do nosso Senhor, que Ele pode ser acionado com a nossa oração de fé. Louvado seja Deus por isso, porque nós todos enfrentamos situações que nós precisamos definitivamente do poder ilimitado que só o nosso Deus tem, e Ele diz: a oração de fé faz isso aí. A oração feita com fé causa isso aí. Aliás, foi Jesus mesmo quem declarou, e Mateus narra isso, Mateus capítulo 21, que tudo o que vocês pedirem em oração, se vocês crerem, vocês receberão. Tudo o que vocês pedirem. O texto que a gente leu não só fala da doença física, mas ele fala: está alguém necessitado, clame ao Senhor, porque a oração de fé o Senhor atende. A oração feita com fé o Senhor atende. Repare que o que Jesus diz, e o texto que a gente mencionou de Mateus, não é tudo o que vocês lamentarem, é tudo o que vocês pedirem com fé. Porque de vez em quando a gente lamenta das coisas: mas esse problema, mas aquela situação, mas esse marido, mas essa esposa, mas essa igreja, mas... A oração com fé, o Senhor atende, não o lamento. O Senhor não atende os nossos lamentos, mas Ele atende as nossas orações, e as nossas orações com fé, a nossa oração baseada na nossa fé, é a chave de acesso ao poder ilimitado do nosso Deus. Você tem alguma necessidade na sua vida, e nós todos temos? Fé. Oração com fé. Oração com fé. Baseado na sua fé, você acessa o poder ilimitado do nosso Deus. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso isso? Porque é só Deus que pode fazer isso por nós. Quando nós estamos diante de um problema, nós precisamos decidir o que fazer. E normalmente essas decisões partem em duas coisas. Ou você decide que você vai orar com fé e descansar em Deus, que Ele é o que tem poder ilimitado para resolver a sua situação. Essa é uma das opções. Orar com fé e resolver descansar em Deus, que tem poder ilimitado para resolver a sua situação, ou se preocupar. Você pode escolher qualquer uma das duas coisas. Ou eu vou me preocupar, ou eu vou orar com fé e descansar em Deus. Mas quer saber de uma coisa? Deus não está interessado nas nossas preocupações. Muito pelo contrário, com as nossas preocupações, Ele fala o seguinte: lança sobre mim. Lança sobre mim. Porque o que Ele quer de nós não é a nossa preocupação. O que Ele quer de nós é a nossa confiança. Porque não é a nossa preocupação que vai salvar quaisquer das nossas situações. Aliás, a palavra de Deus fala: por muito preocupar, o homem não pode acrescentar nada na sua vida. Mas por orar com fé você pode. Porque orar com fé nós temos acesso ao poder ilimitado do nosso Deus. E o poder ilimitado, ele é baseado na confiança que nós depositamos no Senhor e na confiança que nós depositamos nele quando nós clamamos a sua presença e o seu agir com fé. Não simplesmente lamento, mas um clamor feito com fé. Não dá para ter essas duas coisas, preocupação e confiança ao mesmo tempo. Não dá para crer
desconfiando. Porque às vezes é assim que a gente se apresenta na presença do nosso Deus. Eu creio, mas creio desconfiando. Eu acho que vai dar certo. Deus não quer que você ache. Deus quer que você acione a sua fé, como diz a carta aos Hebreus, que a fé é o fundamento das coisas que se espera e a prova das que não se vê. Isso é fé. E é isso que Ele espera de nós, que a nossa oração seja feita. Não assim, Senhor, não sei o que Senhor, eu creio que o Senhor pode e que o Senhor vai, porque o Senhor é o Deus que tem poder ilimitado. Aleluia, né? Louvado seja o nosso Deus por isso. Nós temos acesso a esse poder ilimitado, baseado na nossa fé. Segundo pensamento para a gente, anote aí. O poder ilimitado, ele é aberto a todo ser humano. O verso 17 diz para a gente, Elias era humano como nós. Sujeito, algumas versões diz, sujeito às mesmas paixões, ou sujeito aos mesmos sofrimentos que nós. Eu penso que essa é uma afirmação tremendamente difícil de digerir, né? Como é assim? O grande profeta Elias, um cidadão qualquer, como qualquer um de nós, é isso que Tiago está dizendo. Honestamente, a gente olha para a palavra de Deus e olha para todos os nomes que tem, alguns nomes que a gente conhece mais de perto, outros que a gente nem sabe tanto, mas quando você olha e vê tantos feitos poderosos, a gente normalmente menciona os grandes servos do passado. Os grandes servos do passado já estavam presentes no tempo que Tiago escreveu essa carta. E o clamor dele, a situação que Tiago levanta é o seguinte, Elias era igualzinho a gente. Elias era igualzinho a gente. Homem igualzinho a gente, com as mesmas fraquezas, quando eu falo as mesmas paixões, os mesmos sofrimentos, com as mesmas dificuldades que nós. Com as mesmas dificuldades que nós. O que Tiago diz é importante e vale a pena a gente olhar e fazer uma boa consideração, porque ele estabelece aqui alguns parâmetros que podem nos ajudar a ter uma visão assim, talvez um pouco mais abrangente, não só do nosso relacionamento com Deus, como também do nosso relacionamento com as pessoas. Praticamente toda essa carta de Tiago, ela fala de um ponto de vista cristão de relacionamentos interpessoais. É até interessante, e algumas vezes as pessoas que estudam tanto a carta de Tiago quanto a carta de Paulo aos Romanos, fica um pouquinho complicado, ou acham um pouquinho complicado, porque Tiago fala tanto das nossas obras. Ele fala, fé sem a obra é morta, não vale nada você ter fé se você não demonstra com as suas obras. E o apóstolo Paulo fala de uma forma tão linda, você é salvo pela fé que você tem em Deus. E de vez em quando as pessoas ficam confusas e pensam, mas vem cá, o que vale? De fato são as boas obras que eu faço ou a fé que eu tenho em Deus? E o que Tiago ressalta de uma forma talvez simplesmente de um relacionamento ser humano com ser humano, como a gente costuma dizer, um relacionamento de pessoas que estão no mesmo nível e não um relacionamento vertical com o nosso Deus que está num nível totalmente diferente do nosso. O que ele diz é o seguinte, eu posso dizer que eu tenho fé em Deus o quanto eu quiser. Os meus irmãos só vão saber disso se eu agir de forma tal que eles consigam perceber. A gente fala isso a respeito do amor. Amor não são palavras, amor é atitude. A nossa fé em Deus, ela não é uma fé só de palavras. Ela é uma fé de atitude. É uma fé que tem atitude. É aberto a todo ser humano, por menores que nós sejamos, por mais fracos que nós sejamos, por mais mesquinha que seja a nossa vida, Deus continua abrindo oportunidades para ter o acesso ao seu poder ilimitado pela fé, porque Elias, alguém humano como qualquer um de nós, teve esse acesso. É isso que Tiago fala aqui. Ele era um como nós todos somos, fraco, falho, mesquinho, mas depositou ou escolheu depositar a sua confiança na presença do nosso Deus. Ele era humano como qualquer um de nós. Não que a gente precisa crer que vai existir alguém que a gente vai depender de alguém que vai se desnivelar, né, dessa nossa esfera humana e vai andar num ambiente totalmente espiritual, alguém que é fora da esfera dos mortais comuns. E o que Tiago diz é o seguinte, Elias era alguém que estava na esfera dos mortais comuns, mas de qualquer forma, ele teve acesso a um poder ilimitado de Deus, porque ele escolheu confiar um humano como qualquer um de nós. Todos nós somos mortais,
Todos nós somos comuns e o poder ilimitado de Deus está aberto a esse mortal comum. E a chave é a oração a Deus, com confiança. A chave é a oração com confiança a Deus. Você tem acesso ao poder de Deus, mas você precisa clamar. Eu acho isso tão interessante, porque Deus conhece todas as nossas necessidades, toda a nossa história. Deus conhece todos os detalhes que nós enfrentamos, mas Ele só age em nosso favor se nós escolhermos clamar, com fé. Ele só age em nosso favor. Literalmente é como os pais, ou mesmo como os amigos, que agem uns com os outros. De vez em quando a gente precisa de ajuda. E alguém diz o seguinte: eu vou agir quando se expressar que está precisando de ajuda. Porque enquanto a gente não se expressa dizendo que está precisando de ajuda, a conclusão óbvia é de que a gente está imaginando que a gente tem condição de resolver por conta própria. Se você não pediu ajuda, a expectativa de quem está em volta é que você está na sensação que você tem condições de resolver por conta própria. A gente faz isso com as nossas crianças, às vezes a gente deixa eles se machucar, quando a gente sabe que o perigo não é tão grande, para poder aprender que ele precisa confiar e pedir ajuda quando está em lugar de necessidade. E Deus faz isso conosco. E a oportunidade que Ele nos dá de levantar a Ele um clamor que nós precisamos é através da oração. E aí a gente vem com diversos pensamentos e tantas necessidades na nossa vida. Como que alguém consegue passar tanto tempo sem orar a Deus? E ainda imaginar que a vida é uma vida vivida da forma como Deus agrada. Nós precisamos, de fato, usar da chave que a oração é e acessar o poder de Deus na nossa vida para transformar nós mesmos, em primeiro lugar. E para depois talvez conseguir coisas que de fato vão trazer alegria ao nosso coração. E aliás, o Tiago fala disso no capítulo anterior, esse que a gente está lendo, capítulo 4, ele fala disso, ele começa dizendo assim o capítulo: por que é que tem encrenca entre vocês, briga entre vocês, contenda entre vocês? Não é porque vocês estão querendo coisa demais? Vocês têm cobiça? Vocês têm discórdias? Vocês têm diversas coisas. E ele fala: mas vocês cobiçam e continuam não tendo nada. Cobiçais e nada tendes. Cobiçais e nada tendes. Pedis e não recebeis. Fala, mas se a gente pedir com fé, a gente vai receber. E Tiago fala: você pede e não recebe. Fala, e ele dá a explicação: pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal para gastar nas suas próprias alegrias, nos seus próprios deleites. Ah, Senhor, mas eu estou precisando tanto daquela BMW para poder fazer aquele meu vizinho dobrar a língua e saber que o meu serviço também é bom. Estou precisando, o Senhor é o dono da prata e do ouro, me dá aquele trabalho bom. Fala, qual a sua intenção? Qual a sua expectativa? E Tiago fala: você pede e não recebe, porque você pede mal com pensamento egoísta. Literalmente é isso que ele está dizendo. Você pede mal com pensamento egoísta. Você pede buscando o seu próprio interesse. O nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento de individualismo. Não que Deus seja socialista e queira só o coletivismo. Socialismo nem na teoria funciona. Mas Deus quer que nós consigamos viver as nossas vidas pensando nos outros tanto quanto a gente pensa em nós mesmos. Aliás, é o ensinamento de Jesus, né? Que você precisa amar o seu próximo como você ama a você mesmo. Amar ao próximo como você ama a si mesmo. Obviamente a gente se esbarra com algumas dificuldades nesse pensamento, fala: mas eu estou amando tanto, eles estão amando tão pouco. E há alguns anos eu descobri um pensamento interessante a respeito disso aí, foi que Deus nos pede para amar o próximo igual a gente ama a gente mesmo. Não é mais do que a gente ama a gente mesmo. Porque de vez em quando você vai fazer pelo próximo mais do que você faz por você mesmo ou pela sua família. Deus não está interessado nisso também. Você ama o próximo igual você ama a você mesmo, igual você ama a sua família. Você faz pelo filho do próximo o que você faria pelos seus. Você faz pelo próximo o que você gostaria que fizesse para você mesmo. Aliás, Jesus, quando ele esboça esse pensamento, ele faz uma inversão do pensamento sapiencial da época, e o pensamento sempre foi o seguinte: se você quer que alguém faz bem para você, faz bem para aquela pessoa. Né? E Jesus fala de forma diferente: fala, o bem que você quer para você, você faz para aquela pessoa.
independente se eles estão fazendo para você ou não. O bem que você quer para você, você faz para os outros. O bem que você, é o que a gente costuma chamar de regra de ouro, você faz aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Não individualismo, mas um pensamento na coletividade. Qualquer relacionamento que vai ser um relacionamento duradouro, qualquer relacionamento que vai ser um relacionamento saudável, é um relacionamento em que existe o pensamento do bem-estar do outro. Relacionamentos conjugais só funcionam se existir assim, e se existir esse pensamento. Se eu resolver na minha família pensar em mim mesmo e não na minha esposa, não vai dar certo. Se ela resolveu pensar nela mesma e não em mim, não vai dar certo. Nosso relacionamento só vai ser bom quando eu começar a pensar nela e ela começar a pensar em mim, como bem-estar, porque aí nós dois vamos estar satisfeitos. Nós dois vamos estar satisfeitos. Qualquer relacionamento só funciona dessa forma. Um relacionamento que abre porta ao poder ilimitado de Deus é um relacionamento que é aberto a todo ser humano. Todo ser humano que começa a buscar as coisas de Deus. E, aliás, o último pensamento que a gente tem, não só ele é aberto a todos, mas ele é reservado para os justos. Todos têm essas mesmas condições. Todos nós estamos expostos à mesma possibilidade que Deus deu. Nenhum de nós, por diferentes que sejam os nossos dons, os dons que o Espírito Santo deu para nós, temos qualquer tipo de acesso especial ou menos especial à presença do nosso Deus. Nós todos temos acesso igual a Deus. Nós todos temos acesso igual a Deus. Nós todos somos sacerdotes na presença do nosso Deus. A gente não precisa de um sacerdote para nos colocar na presença do nosso Deus, porque o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, é quem está entre nós e Deus, é Ele que faz essa conexão e nenhum outro ser humano. É uma porta que Deus nos deu, reservada para o justo. O texto que a gente leu dizia a oração de um justo. Não uma oração qualquer, a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Sempre que eu falo nesse assunto, ou sempre que eu penso nesse tema, me vem à mente o início dos anos 2000 e momentos muito reais para mim no meu relacionamento com o nosso Deus e da forma como Deus impactou a minha vida e de uma forma muito especial, uma canção que se cantava muito naquela época, ficou gravada em mim. De vez em quando me vem exatamente esses mesmos pensamentos, eu reposto nas minhas redes sociais, e uma música que o pessoal da Comunidade Internacional da Zona Sul, lá no Rio de Janeiro, gravou, e ela diz mais ou menos o seguinte: cada dia, Senhor, surgem oportunidades para provar que Tu és uma fonte inesgotável de poder ilimitado, eficaz e acionado pela minha fé. Eu vejo que as minhas orações são sempre ouvidas, uma a uma, no seu tempo, respondidas. É por isso que eu posso confiar que a porta que o Senhor vier a abrir, ninguém pode fechar. Tu és o Deus que opera quando o homem diz, não dá. Que abre um caminho onde solução não há. És o Deus que tem a cura para todo mal, mesmo aquele que a ciência não pode curar. Se algum problema se levanta e tenta me parar, eu declaro a Tua palavra e o monte é lançado ao mar. Eu confio em Ti, não temo, não vou me abalar, mesmo tendo que a morte encarar. O Teu poder e a Tua graça me faz ver que eu sou muito mais que vencedor. Muito mais que vencedor. Eu acho isso pesado e interessante a gente poder dizer, Senhor, eu vejo que as minhas orações são sempre ouvidas. É uma paráfrase de Jesus, capítulo 11 de João, quando ele está ali diante do túmulo de Lázaro, e ele ora e clama ao Pai, e ele fala com o Pai dizendo assim, Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou clamando para que essas pessoas consigam ver que vale a pena confiar em Ti. E ele fala, Lázaro, sai para fora. Momentos das nossas vidas, nós vamos sentir não só em necessidades, momentos das nossas vidas nós não vamos sentir somente doentes, que vai chamar os
presbíteros, os pastores, que vai te ungir com óleo e clamar a Deus por ti, e a oração de fé vai sarar, vai curar o doente, mas em algumas horas, a sensação que nós temos, não só que de forma humana e física, nós estamos diante da morte, mas às vezes os nossos planos e sonhos, e coisas que nós entendemos que foi Deus mesmo, que foi Deus mesmo que colocou diante de nós. E o Senhor é o Deus que quer nos lembrar que Ele sempre nos ouve, mesmo quando nós estamos diante da morte. Porque Ele é o Deus que tem poder ilimitado, eficaz e acionado pela nossa fé. Eficaz e acionado pela nossa fé. Embora o poder ilimitado esteja aberto a todo ser humano, ele é reservado para os justos. É reservado para os justos. Quando o profeta Isaías fala, Isaías capítulo 59, ele menciona isso, ele diz que os nossos pecados e as nossas iniquidades, as nossas maldades, em outra versão diz, fazem separação entre nós e o nosso Deus, e isso causa com que Deus não escute as nossas orações. Às vezes você está realmente confiando em Deus, que Deus pode, que Deus vai, que Ele tem condição, aliás, que Ele tem poder ilimitado, mas se vive uma vida de pecado, pecado faz separação entre vós e o vosso Deus e causa com que as suas orações não sejam ouvidas. Causa com que as suas orações não sejam ouvidas. Você pode clamar, Ele não vai te ouvir, se a sua vida é uma vida de pecado. O que nos faz justos não é algo que nós temos a condição de praticar, ou algo que nós podemos realizar para Deus ou para os homens. O que nos faz justos é a nossa fé em Jesus Cristo, porque é Deus quem nos justifica. Aliás, o apóstolo Paulo fala isso, quem é que pode lançar condenação contra os escolhidos do nosso Deus? É Deus quem justifica. O Todo-Poderoso que justifica. Ele nos regenera no que a gente chama de novo nascimento, Ele risca a nossa dívida, nos coloca numa situação de declaração de justo. Literalmente Deus fala, o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses fala isso, ele pega o escrito de dívida que era contra nós, ele crava na cruz e ele declara justo. Justo. Não é mais culpado, ele é justo. Ela é justa. Nós iniciamos uma caminhada de vida que é uma vida que desvia do pecado e busca de fato a prática da justiça de Deus. E aí, Deus começa a escutar as nossas orações. Aí, Deus começa a escutar as nossas orações. Ele nos regenera, Ele nos justifica, nós buscamos nele a santificação da nossa vida e Deus começa a nos escutar, porque nós estamos eliminando de nós mesmos a vida que é uma vida na prática do pecado. A vida que ela é vivida na prática do pecado não é uma vida que demonstra que foi regenerada, que foi justificada, e é uma vida que não adianta querer esperar a resposta de Deus às suas orações, porque pecado faz separação entre o homem e o nosso Deus. Louvado seja Deus pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado em favor de nós, e quando nós clamamos por Ele, Ele nos limpa. Porque senão nenhum de nós teríamos orações escutadas por Deus, porque nós somos por natureza pecadores. Mas nós confiamos em Deus, precisamos confiar em Deus, precisamos nos colocar na presença dEle, de tal forma que Ele vai eliminar de nós os nossos pecados. E sabe como é que Ele fala isso? Oração. Oração. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E como é que a gente consegue conversar com o nosso Deus? Orando. Senhor, eu sou falho, eu sou fraco, eu sou um traste, mas eu continuo precisando da Tua graça, do Teu favor, que me faz ver que eu sou mais que vencedor. Se não é simplesmente vencedor, você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Às vezes a gente vai com as nossas crianças nas suas demonstrações e competições e eles voltam com as suas medalhas penduradas no peito, né? Todos alegres, porque todo mundo ganhou. Todo mundo foi vitorioso. Na vida real, as coisas não funcionam desse jeito, né? O segundo lugar é o primeiro perdedor. Não tem ganhar diferente de primeiro lugar. Segundo lugar já é o primeiro perdedor.
Aliás, nas disputas de qualquer tipo de campeonato, quem fica em terceiro lugar normalmente está mais feliz do que quem está em segundo. Né? Porque normalmente nas fases finais, 4 equipes vão disputar. Duas equipes estão disputando o primeiro lugar, e quem ganha, ganhou o primeiro lugar, quem perde é o segundo lugar. Outros 2 vão disputar o terceiro lugar. Quem ganha é o terceiro. Então, normalmente, quando sobe no pódio, o terceiro lugar está mais feliz do que o segundo, porque o terceiro está vindo da vitória, o segundo está vindo da derrota, e se eu tivesse ganhado, eu estava ali. Perdi, o terceiro está feliz, eu consegui ganhar, estou aqui. Não adianta. Segundo lugar, o primeiro perdedor. E Deus fala conosco, você não está em segundo lugar. Você é mais do que vencedor. Não porque você tem condições, mas porque você confia naquele que tem poder ilimitado, que é eficaz, que é acionado pela sua fé e no seu relacionamento de conversa com o nosso Deus. Oração. Oração. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Você não precisa buscar um super-homem, você não precisa ser um super-homem para que Deus te ouça. Você precisa ser alguém e buscar pessoas que estão se distanciando do que é do mundo e se apegando ao que é de Deus. A eficácia não está no orador, ou a eficácia também não está nas orações. A eficácia está no Deus a quem nós clamamos. Esse poder limitado está reservado só para os justos, porque é a oração do justo que é poderosa e eficaz. Que nós não sejamos aqueles que saem por aí em busca dos justos que vão orar pelos nossos problemas, pelas nossas necessidades. Que nós sejamos os justos que as pessoas vêm procurar para que a gente possa orar por eles. Porque nós todos, como qualquer ser humano, temos acesso a esse Deus. Elias era como um de nós. Orou e parou de chover. Não foi para ele sair do carro e correr para dentro da loja, que ele estava querendo ir ou chegar no seu trabalho. Orou e parou de chover. Não foi para ele poder conseguir fazer um dia de trabalho. 3 anos e meio. Ele ora de novo e volta a chuva. Um homem humano como qualquer um de nós. Todas e quaisquer necessidades que você e eu temos, nós podemos colocá-las na presença do nosso Deus. E Deus é o Deus que tem o poder ilimitado, que está à nossa disposição para ser usado quando nós crermos, clamarmos e depositarmos a nossa confiança total nele. E ele entrega para cada um de nós. Amém, queridos? Amém? É que as nossas necessidades sejam de fato colocadas na presença do nosso Deus, sabendo que o Deus que nós servimos é esse Deus que tem poder ilimitado. Vamos ficar de pé.